Olá pessoal, a semana passada tive a bela ideia de armar-me em doutora de consultório online e abri e fiz um vídeo para me fazerem perguntas para eu responder, porque eu tinha alguma curiosidade se haveria mais do que 2 ou 3 pessoas que me fizessem perguntas e recebi muitas que não posso fazer, nem muitas, para mim são muitas. Não dá para fazer em apenas 2 vídeos, portanto eu vou tentar fazer de 3 vídeos, não mais do que isso, porque senão também depois pode-se tornar maçador, e eu vou responder às perguntas. Atenção que houve algumas perguntas que foram comuns a várias pessoas e eu vou escolher aleatoriamente a quem é que vou responder a essa pergunta repetida, e não levem a mal se uma dessas pessoas que fez a pergunta repetida eu não responder a essa, mas responderei a outras. Portanto, espero que gostem, porque isto vai ser um bocadinho abrir a janela e mostrar muito de mim. Vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi do Hugo Cunha, que é um rapaz muito querido, que comenta muito os meus vídeos, foi dos primeiros, e às vezes fazemos trocazinhas de livros. Pergunta dele fez 2. Qual o teu prato preferido? Eu, como se nota, eu gosto muito de comer, e não é pizzas nem hambúrgueres. Eu tenho 2 pratos preferidos: caracóis e sushi. São as minhas perdições. E depois o Hugo fez-me aqui uma pergunta que eu adorei. Escolhe um livro da tua estante sem adaptação cinematográfica e diz qual o realizador e atores que escolherias para dar vida a esta história. Eu adorei esta pergunta e eu vou escolher O Amor é Fodido, do Miguel Esteves Cardoso. É um livro que eu li quando tinha 14 anos. Marcou-me bastante, porque tem muitos palavrões, que eu não vou dizê-los, mas tem mesmo muitos. Eu há pouco tempo é que pus aqui os post-its, porque as partes sublinhadas eu sublinhei-o quando tinha 14 anos, mas mostra bem a relação lixada com F entre um homem e uma mulher. E a história é relatada por um homem. O realizador eu escolheria o Cary Fukunaga, que é um americano que realizou a Season 1 do True Detective e depois realizou um filme da Netflix com Idris Elba. É um rapaz, não é afro, nativo-americano, é índio. E eu escolhia, para fazer esta personagem de homem completamente lixado com as mulheres, que elas são todas umas cabras, e odeio e nunca mais me vou apaixonar, tinha que ser o John Cusack, obviamente. Marta Bezerra também me fez algumas perguntas, eu vou ler. Qual o melhor livro e o melhor filme que viste e leste? O melhor filme é, sem dúvida, para mim, embora não seja o meu filme preferido, é o filme que eu acho o melhor de sempre, eu já falei noutros vídeos, é A Lista de Schindler, sem dúvida. Em relação a livros, não vou responder à Marta, porque mais à frente irei responder a outra pessoa e de outra maneira. Outra pergunta que a Marta faz: qual é o teu género de livros e filmes preferidos? Isso eu já expliquei. Eu gosto muito de casos reais, gosto de histórias urbanas, gosto de dramas, gosto de thrillers, gosto de excelentes interpretações, de soberbos argumentos, não sei, tudo o que seja, o quão mais perto da realidade a história for, mais eu gosto. Essa é a minha resposta. A Marta também me fez uma pergunta curiosa, que me pergunta se as minhas escolhas livrólicas se baseiam na estação do ano. É curioso, porque eu nunca tinha ouvir já ouvi, mas não, eu não escolho os livros mais light para quando estou de férias e os mais pesados para o inverno. Não faço nada disso. Eu nem com comida faço isso. Eu não escolho os meus livros consoante as estações do ano.
Outra pergunta muito interessante da Marta, ela pergunta-me qual o livro que se dando uma adaptação, ou que já existir essa adaptação cinematográfica, quem era a personagem que eu gostaria de interpretar. Eu aqui não consigo dar apenas uma escolha, tenho que dar duas. Eu com 30 e tal anos queria fazer de Annie Wilkes, do Misery. Está aqui o DVD, está aqui o livro. Para mim é a mais mean motherfucker vilã de sempre, portanto era ela que eu queria ser. E noutro campo mais fofi, mais romântico, para não pensarem que eu não sou romântica, que eu nunca falo de amor nos meus vídeos, por acaso falo pouco. The Bridges of Madison County é um filme que eu gosto, vai sair nos próximos dias um vídeo sobre isto, e era este papel também da Meryl Streep que eu gostava de fazer, sendo já mais velha. Com a minha idade agora ainda não, mas daqui a uns anos seria este. Marta, gostei muito das tuas perguntas, muito interessantes, e Hugo também, obviamente, muito obrigada, que eu há bocado não agradeci. A Inês, do canal Inês Myself, também me fez uma pergunta muito interessante. Perguntou-me qual era o filme que gostavas de ver em livro. E eu escolhi o Half Nelson. Esta capa é péssima, mas o filme é excelente. Half Nelson com o Ryan Gosling, que conta a história de um professor viciado em crack, heroína, crack/heroína. E depois há uma aluna com quem ele se dá muito bem, mas ela chega à conclusão que ele tem este problema, e não vou falar mais sobre isto, mas era esta a minha opção. A Ritinha do canal Palavras Armadas também me fez várias perguntas. Eu não consigo responder a todas porque algumas são em comum com outras pessoas, mas perguntou-me aqui uma querida: quais eram as tuas matérias favoritas na escola? Sem dúvida, português e inglês. Eu tive várias línguas no meu secundário. Eu tive inglês, tive francês, tive alemão e tive latim. Portanto, era onde eu, tirando o latim, que não consegui passar sequer. Tive que depois pedir um exame de outra disciplina, porque andei um ano na explicação, cheguei ao exame, nem uma frase consegui traduzir, mas tinha boas notas em inglês, português. E depois, no meu curso, as cadeiras que eu gostava mais eram as que tinham a ver com publicidade, tudo o que tivesse a ver com comunicação e publicidade. A Ritinha também me fez uma pergunta gira, que é quantas línguas é que eu falo? Eu, infelizmente, fluentemente, só falo português, obviamente, e inglês. O espanhol eu ainda não falo fluentemente, mas gostava muito, mas já consigo falar umas coisitas. Mas gostava mesmo de falar fluentemente espanhol, e o alemão que tive já não me lembro de nada, e o francês consigo entender bem, mas falar já não consigo mesmo. A Ritinha também me perguntou qual é a minha estação do ano preferido. Dizem que há uma teoria que nós gostamos sempre da estação dependendo do mês em que nascemos. Eu nasci em janeiro, eu adoro o inverno, adoro chuva, adoro frio, e eu vivo numa cidade muito fria e no verão muito quente. Mas eu adoro o inverno, adoro aqueles dias de estar em casa ao domingo, de não fazer nada. E chuva, bem, adoro mesmo, é o inverno. A Emma Pereira também me fez aqui algumas perguntas que eu vou tentar misturar umas nas outras, porque tem alguma coisa em comum. Ela pergunta-me como é que começaste a ler e quais os teus livros e filmes preferidos da tua infância, e qual é o livro mais antigo em termos de edição, ou aquele que tens há mais tempo. Eu já contei esta história, eu comecei a ler ter o hábito de leitura quando a minha mãe uma vez precisou de ir fazer não sei o quê, e deixou-me na biblioteca, e eu devia de, não sei, estar no quinto ano, não me recordo. E eu inscrevi-me, a partir daí ganhei o vício de levantar muitos livros à biblioteca. E a partir daí li sempre, eu sempre andei com livros nas malas, quem me conhece sabe, eu sempre gostei muito de ler.
Em relação a cinema, cinema para mim é quase o ar que eu respiro. Eu lembro-me desde pequena ver muito cinema. Quando o meu pai vivia comigo, eu tive DVD, desculpem, tive felizmente vídeo muito cedo e depois gravava-se filmes nas cassetes, VHS, e eu via sempre. Depois, na minha adolescência, quando comecei a dar forte, há uns que davam na droga, eu dava na pirataria. Eu tinha 2 leitores isto para quem é novo não entende estas coisas, mas quem é old school vai perceber. Eu tinha 2 vídeos e depois tinha um cabo que se chamava banana, ligava um ao outro, ia alugar cassetes ao clube de vídeo. Enquanto um leitor reproduzia, o outro gravava. Então eu tinha dezenas e dezenas e dezenas de filmes copiados do clube de vídeo. Portanto, tanto o cinema e a leitura, os dois fizeram parte da minha vida. E os livros mais antigos, e aqueles, quer dizer, os mais antigos são obviamente os livros da Anitta, que eu não tenho aqui, que estão em casa onde a minha mãe vive. Os livros da Anitta e os livros de uma coleção que era o Avôzinho. E depois, mais tarde, o que me fez assim também viciar na leitura foi os livros de uma aventura, que eu por acaso às vezes penso que ainda era uma coleção que eu gostava de ter toda. Mas pronto, foram os livros de uma aventura. Última pergunta da Emma. Ela pergunta-me se eu tenho alguma sala própria para os meus livros e filmes. E como vocês podem ver atrás de mim, esta sala só tem livros e DVDs. Mas eu tenho um grave problema e por isso se calhar é que nunca vou conseguir ter muitos livros. Eu quando leio um livro e o livro não me diz nada, eu troco, vendo, ofereço. Portanto, mesmo livros muito antigos que eu já li, que já não tenho porque deixaram de me dizer alguma coisa, não gosto. É como uma peça de roupa, eu compro uma peça de roupa, há outra que sai. Não sou nada de pessoa não sou nada acumuladora. Gosto porque tenho sempre aquela filosofia que é: este livro ou assim não me fez feliz, se calhar vai fazer outra pessoa feliz, e eu tenho todo o gosto de contribuir para isso. Portanto, Emma, muito obrigado pelas tuas perguntas. Pessoal, fica aqui a primeira parte do vídeo, ainda há muitas coisas para responder, espero que tenham gostado, que depois farei a segunda e as terceiras partes. Tchau!